A estudante primeiro pensou em dançar. E dançou nos braços do amigo. O cérebro dele deu a ordem abraçar e foi um abraço bem demorado. Mas o que parece um simples encontro na universidade é uma tempestade no cérebro dos estudantes. Para que a tempestade do pensamento aconteça, é preciso sangue em nosso cérebro. E esse fluxo de sangue, diferente a cada momento, é o que torna possível algo até então inimaginável: a leitura de pensamentos. E você? Que pensamentos passam pela sua cabeça nesse momento? Desejos? Algum objeto? Sentimentos? É bom todo mundo ficar atento, porque a ciência já tem hoje tecnologia suficiente para fotografar e até filmar o que acontece dentro do nosso cérebro e saber exatamente o que a gente está pensando. Na Universidade Carnegie Mellon, no estado americano da Pensilvânia, o equipamento de ressonância magnética virou uma impressionante máquina de interpretação de pensamentos. O rapaz que vai passar 1h30 deitado ali dentro é voluntário de uma revolução científica. Os pesquisadores dizem para ele pensar do jeito que quiser nas palavras que aparecem no monitor. Adorar, odiar, insultar. O computador divide o cérebro em 20.000 partes iguais, chamadas voxels, por onde o sangue passa com mais intensidade, ou seja, nas áreas ativadas por aquele pensamento, os voxels ficam azuis. E nas áreas onde a atividade é ainda mais intensa, eles ficam amarelos e depois vermelhos. A imagem gerada por cada pensamento é comparada com milhares de outras. É pela semelhança entre a imagem produzida pelo novo pensamento e as que estão catalogadas que o computador é capaz de dizer exatamente o que estamos pensando. Assim, eles constroem uma espécie de dicionário de pensamentos, como explica o pesquisador brasileiro Augusto Buchweitz. O computador, ele não consegue fazer nada sozinho, né? A gente tem que dar os dados para ele e ele vai procurar coisas que se repetem no cérebro das pessoas, que vai permitir identificar o conteúdo do pensamento de outras pessoas. Essa imagem registra dois pensamentos opostos. O que aparece em azul são as áreas ativadas por uma pessoa com muito amor no coração. As partes em vermelho mostram o comportamento da mesma pessoa quando ela tem ódio por dentro. Um dos autores da pesquisa, o Dr. Marcel Just, diz que essa tecnologia poderá ajudar no tratamento de problemas psiquiátricos e neurológicos, identificando o que está errado com o pensamento, orientando terapias e a prescrição de medicamentos. Parece ficção científica, mas ainda este ano, esses pesquisadores esperam ler os pensamentos de uma pessoa no exato momento em que eles estão acontecendo. Por enquanto, a leitura de mentes ainda é um experimento embrionário, que depende de máquinas pesadas e só pode ser feito dentro de um laboratório. Só que psicólogos e neurocientistas querem muito mais. Acreditam que, dentro de pouco tempo, vai haver um leitor de mentes que funcionará à distância, decodificando o que passa pela cabeça de qualquer pessoa, seja para o bem ou para o mal. Imaginem, por exemplo, um terrorista numa estação de trem em Nova York. Ele monta um equipamento portátil capaz de ler mentes. Quer descobrir o código de acesso ao computador central do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. A mulher é uma agente do Serviço de Inteligência. O outro agente chega e revela o segredo. Um novo código que garante o acesso a informações ultra confidenciais. Mas a tecnologia é tão avançada que não deixa o menor rastro. O espião terrorista usa o laser para escanear o cérebro da agente enquanto ela está lendo os números no jornal. Ela não percebe. Tudo o que está pensando é interpretado pelo computador. E número por número, o código secreto vai sendo revelado. É claro que os cientistas esperam que a leitura de mente seja usada apenas para fins pacíficos, mas é um tema tão intrigante que envolve instituições de pesquisa de todo o planeta. No Japão, eles estão inventando uma máquina capaz de ler até o que nós estamos sonhando. As experiências realizadas no Instituto de Pesquisas em Telecomunicações Avançadas em Kyoto seriam chamadas de mágica
milagre ou telepatia há alguns anos. Mas não é nada disso, é ciência com um objetivo ambicioso. O cientista Yukiyasu Kamitami diz: a minha meta é gravar os sonhos. Decoding the contents of dreams. Para chegar lá, os pesquisadores começaram a identificar imagens formadas no cérebro. Os primeiros testes foram bem-sucedidos. Nos testes, os cientistas projetaram lá dentro do equipamento de ressonância magnética figuras como este quadrado. Os voluntários que estavam aqui ficavam olhando fixamente para a figura. O equipamento captou a atividade cerebral e um computador interpretou o que a pessoa estava pensando naquele momento. O resultado foi este aqui. A figura saiu um pouco borrada, mas não resta dúvida de que a máquina conseguiu ler o pensamento. Do lado esquerdo desta imagem aparecem os símbolos que o voluntário estava vendo. Do lado direito, as imagens que se formavam no cérebro. O resultado não é perfeito, mas chega perto. Assim como na pesquisa americana, a principal ferramenta dessa tecnologia é um programa de computador capaz de reconstruir imagens que a gente vê a partir das oscilações do fluxo sanguíneo dentro do cérebro. Essas oscilações variam conforme o símbolo apresentado ao voluntário. Os pesquisadores japoneses dizem que há teorias de que os sonhos são importantes, por exemplo, no processo de fixação do aprendizado. Se isso for verdade, o gravador de sonhos ajudaria o ser humano a aprender melhor. O professor diz que o domínio dessa tecnologia ainda está longe de acontecer. Mas um dia, o que se passa na nossa mente quando dormimos pode deixar de ser apenas um sonho que esquecemos no dia seguinte.